levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Essa experiência de Moisés, quero crer, é o marco zero da peregrinação espiritual de qualquer ser humano. É esse momento quando nós nos damos conta de que há um ser no universo a quem devemos temer, de quem devemos esconder o rosto, para quem devemos ter medo de olhar. Esse momento aqui de Moisés. Porque antes disso, Moisés já havia ouvido falar a respeito deste ser, deste Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés aqui já estava, havia 40 anos aproximadamente, no deserto, morando com seu sogro, e já passara 40 anos na corte de Faraó no Egito. Cresceu ouvindo as histórias de Israel, ouvindo a respeito do Deus de Israel, das promessas de Deus ao povo de Israel, que está escravo no Egito. Quando Deus se pronuncia para Moisés, dizendo: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Moisés sabe bem a respeito do que está sendo dito. Mas o que ele sabe agora, nesse exato momento, é quem o diz. E nesse momento em que ele está diante de Deus, ele se dá conta de que esse Deus é alguém a quem se deve temer, de quem se deve esconder o rosto, e para quem se deve ter medo de olhar. Essa experiência de Moisés aqui, essa aqui é marco zero. Quem não crê nada a respeito de Deus, a primeira coisa que vai crer é que há um ser no universo que deve ser temido. Há um ser no universo que deve ser temido. Essa experiência aqui é muito parecida com a experiência, por exemplo, do profeta Isaías, que está no templo, e o templo se enche da glória de Deus, e Isaías reage dizendo: ai de mim, vou morrer, vou perecer, ai de mim, porque eu vi a glória de Deus. Ele é tomado pelo mesmo medo, pelo mesmo terror, pelo mesmo pânico. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim. Essa experiência de Moisés, do profeta Isaías, é uma experiência também muito semelhante à de Pedro, quando está no barco, depois de uma noite fracassada no ofício da pesca,
Quando Jesus manda que ele lance as redes, e ele lança as redes e recolhe tantos peixes que coloca em risco, inclusive, a própria embarcação, a reação imediata de Pedro é lançar-se ao chão, cair de joelhos, estender a mão para Jesus e dizer: afasta-te de mim, eu sou pecador. Afasta-te de mim, eu sou pecador. Essa sensação de que se Jesus se aproximasse um pouquinho mais, ele seria consumido. É um medo que gera um distanciamento, assim, eu não sou digno de estar aqui. É algo parecido com o que acontece com Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Que quando Jesus se manifesta a ele e ilumina com sua presença o ambiente onde Saulo está, Saulo cai ao chão, é arremessado ao chão, ou mais precisamente, ele não se sustenta em pé, desmorona. E fica cego, porque essa luz de Deus, quando nos encontra, num primeiro momento, nos joga para a escuridão. E somos invadidos desse pânico, desse medo, desse terror. João, na ilha de Patmos, diz que cai como morto. Então a primeira coisa que Moisés experimenta aqui é esse medo. Há um ser no universo a quem se deve temer, de quem se deve esconder o rosto e para quem se deve ter medo de olhar. Foi isso que Jesus falou quando contou-nos a parábola do fariseu e do publicano, daquele publicano que não ousa levantar os olhos para os céus, mas simplesmente bate no peito e diz: tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. É esse senso de estar na presença de Deus. Há um teólogo alemão chamado Rudolf Otto, que estudou as religiões, o fenômeno religioso. Sua obra principal é justamente o sagrado. E ele diz assim, que quando nós estamos diante desse mysterium tremendum, é um mysterium tremendum, nós não sabemos direito diante do que nós estamos. Quando o sagrado, o santo, o divino se manifesta, nós somos invadidos por um sentimento misturado de terror e fascínio, de pânico, mas ao mesmo tempo de desejo. E não é isso que acontece com Pedro quando está lá no Monte da Transfiguração, que a glória de Deus se manifesta na face de Jesus. Então Pedro se assusta, Jesus se aproxima e diz: não temas. E depois o Pedro diz: vamos fazer aqui 3 tendas e vamos ficar aqui para sempre. É essa mistura de terror e fascínio. Isso que Moisés experimenta aqui, em primeiro lugar, é um medo, é um pânico, é um terror. É um terror porque a gente está diante de algo, de alguém que tem um poder superior ao nosso, tem poder sobre nós. A nossa primeira reação nesse encontro é mais ou menos a gente se proteger, porque a gente sabe que o que vai acontecer logo em seguida depende única e exclusivamente do que este ser decidir fazer conosco. Nós estamos completamente vulneráveis à escolha do tipo de relacionamento que este ser quererá ter conosco. Por isso a gente se encolhe, a gente esconde o rosto, é uma vergonha, é uma confissão de culpa, é um senso de inadequação, e a gente tem essa reação imediata.
Mas aí a gente ouve: não temas. Não temas. Toda vez que Deus se manifesta dessa maneira intensa a alguém, a primeira coisa que ele fala é: não temas. Porque a primeira reação que se tem é o pânico, é o medo. Então ele vem e diz: não temas. Não temas. Eu não vim te julgar. Eu não vim aqui para te condenar. Eu vim para te salvar. Eu vim para te redimir. Eu vim para te libertar. Eu vim para te curar. Eu vim para te perdoar. Eu vim cheio de misericórdia, de compaixão, de amor. Você é minha filha amada, em quem tenho prazer. Você é meu filho amado. E a gente então respira com um alívio. E aprende, a partir da nossa experiência com Jesus Cristo, que esse ser não é para ser temido desse jeito, com medo. Quando a gente recebe o amor de Deus, a gente perde o medo de Deus. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito amor lança fora o medo. E lançando fora o medo, traz para nós, inclusive, uma outra coisa. Traz para nós um desejo tão grande de nós nos derramarmos nesse colo, nós nos largarmos nesse colo, que nós vamos correndo como uma criança que corre para o colo do pai. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz assim, que nós entramos com ousadia no Santo dos Santos. Entramos com ousadia e nos atiramos no colo do nosso Pai, porque Ele nos ama. Essa é a nossa experiência. A gente não tem medo. Não tem mais medo. Medo a gente tem de quem pode nos destruir. Medo a gente tem de quem a gente não sabe qual o humor desse poder que pode nos destruir. A gente não fala que o fulano é de lua. Quem tem um chefe aqui que é de lua sabe bem o que eu estou falando. Está de bom humor? Está de mau humor? Como é que será que Deus acordou hoje? De bom humor? De mau humor? Quando a gente não sabe quais são os critérios que este poder utiliza para se relacionar conosco, a gente não sabe. Não sabe o que fala, se fala, não sabe se a gente vai agradar, se vai desagradar, a gente fica com medo. Porque é um poder avassalador, ao mesmo tempo melindroso, sem critérios, que age intempestivamente. Então a gente fica com medo e se protege. Principalmente quando a gente tem culpa no cartório, aí pesa total. A gente se esconde mesmo, diz: agora a casa caiu de vez. Então, de Deus a gente não precisa ter esse medo. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Deus é luz, não há nele trevas nem sombras. Nós já sabemos que Ele escolheu se relacionar conosco em amor. Já sabemos isso, não precisamos ter medo de Deus. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que nós podemos perder o temor de Deus. Medo de Deus é uma coisa, temor de Deus é outra coisa. E o lugar aonde a gente deve chegar é esse lugar onde a gente perde o medo, mas a gente não perde o temor. Perde o medo, mas não perde o temor. Por quê? Porque no medo, a gente ouve Deus segredando ao nosso coração e nos chamando pelo nome, dizendo: Ed Renê, não temas, meu filho, eu te amo.